Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que esse dia possa vir a ser um dia abençoado, que o Espírito Santo possa manifestar a glória dele sobre a sua vida em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje estamos diante de um texto aqui bem icônico para a igreja, porque ele nos dá uma base, uma estrutura muito grande a respeito de Cristo. Esse texto ele se encontra em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Está escrito assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus e Pai, Deus da glória, Pai querido, nesse momento, diante da Tua presença, glorificamos e exaltamos o Teu nome. Deus, confessamos a Ti, Senhor Deus da glória, neste momento, mais uma vez, como o único e suficiente Salvador. Não existe outro Deus pelo qual, Pai amado e querido, nós devamos ser salvos. Não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus, o Cristo. Ele é Senhor. Um nome que está acima de todo nome, por isso o exaltamos. Adoramos, glorificamos em nome de Jesus, glorificamos a esse Deus vivo. Pai, toma-nos em Tuas mãos. Abra nossa mente, nosso entendimento a respeito, Senhor Deus Santo e querido, da Tua divindade. Que todos possam ver, enxergar e entender que Tu és único Senhor diante de todo o céu e a terra. Não existe outro além de Ti, Senhor Deus da glória. Tu és, Pai amado e querido, Deus da nossa vida. Por isso nós glorificamos o Teu nome neste momento. E te peço em nome de Jesus, nos abençoa. Que a Tua presença gloriosa, Pai amado, esteja sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito esteja sobre nós, Pai amado, fazendo com que nós venhamos a compreender a Tua verdade, a verdade absoluta que está em Ti. Venhamos a entender, Senhor Deus da glória, o Teu chamado sobre a nossa vida e viver em paz, harmonia e santidade diante da Tua presença. Toma-nos em Tuas mãos, abençoa a nossa vida, a nossa casa e a nossa família em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, hoje nós temos um texto aqui que ele nos dá a base para a nossa crença. Esse texto de Filipenses capítulo 2, ele revela a glória de Jesus manifestada pelo Pai e a humildade de Jesus em vir até essa terra para nos reconciliar com o Pai. E tendo nos reconciliado com o Pai, Deus o exalta. Precisamos entender que Jesus ele não é um ser revelado somente no Novo Testamento. O nome Jesus, sim, mas o ser, a pessoa de Jesus, ele já é revelado desde o Antigo Testamento. A Bíblia ela vai mostrar a Trindade ela em sua perfeição na criação desde o início de todas as coisas. Por exemplo, quando Deus ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele não estava falando com anjos, porque nós não somos imagem e semelhança de anjos. Ele estava falando consigo mesmo, as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo se manifestando ali para formar, para fazer uma obra maravilhosa que era o homem. Nós vemos a Bíblia dizendo que quando Moisés ele estava no monte, e ali ele tem um encontro com Deus, e nesse encontro que ele tem com Deus, ele manda perguntar, ele pergunta, e se me perguntarem, quem é que me enviou? E aí Jesus ele diz que o eu sou te enviou. E Jesus ele se apresenta no Antigo Testamento como eu sou em muitas situações, e no Novo Testamento ele vem se apresentando como verbo. Então Jesus ele é o eu sou do Antigo Testamento. E ele é o Cristo que nos reconciliou com o Pai. No Antigo Testamento, as pessoas elas
quando eram salvas, elas não eram salvas por obras, porque a própria Bíblia vem nos mostrando que a obra ela não tem poder salvífico. A Bíblia fala que Abraão ele foi justificado pela sua fé. E qual era a fé de Abraão? Qual era a fé de Isaac? Qual era a fé de Jacó? Para que eles fossem justificados, que fé era essa? Que base era essa que eles tinham de crença para fazer com que eles fossem justificados pela sua fé? A crença deles é que o Cristo que haveria de vir reconciliaria todo homem com Deus. E a base que nós temos hoje é que o Cristo que veio nos reconciliou com Deus. A diferença é que eles eram salvos na crença do Cristo que viria, e nós somos salvos na crença do Cristo que veio e nos reconciliou. E hoje nós vemos aqui nesse texto que ele nos reconciliou, ele nos aproximou de Deus, e Deus o exalta de tal maneira que ele tem um nome que está acima de todo nome. Por isso nós não somos salvos pelo nome de Miguel, por isso nós não somos salvos pelo nome de Gabriel, por isso nós não somos salvos pelo nome de Pedro, de Tiago, de João, mas nós somos salvos através do nome de Jesus. Porque, como está escrito, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus Cristo, Ele é Senhor. Todos nós devemos reconhecer a deidade, todos nós devemos reconhecer a autoridade, todos nós devemos reconhecer que Jesus, Ele é Deus. E quando nós reconhecemos que Jesus, Ele é Deus, automaticamente nós passamos a ter uma vida mais próxima do Pai. Porque, como nós já falamos aqui ao longo de toda a semana, quem nos aproxima do Pai é Jesus. Quem nos reconcilia com o Pai é o próprio Jesus. Ele nos aproxima, Ele nos reconcilia, Ele nos traz ao status de filhos novamente. E Jesus, Ele vem para nos reconciliar, mas é necessário que nós venhamos a entender a humildade que Ele teve, para que nós venhamos a ser humildes como Ele. Porque só sendo humildes como Jesus, nós podemos reconhecer que tem alguém que está acima de nós. E reconhecendo que tem alguém que está acima de nós, automaticamente nós somos exaltados, nós somos levantados, elevados por Deus, para que nós venhamos a ter paz com Deus. Nós somos tirados do estado que nós estamos, estados de pecadores, estados de ofensores de Deus, para um novo status, um status de pessoas que o adoram, status de amigo, status de servo, status de filho. Precisamos lembrar que é necessário que eu saia do meu lugar e eu vá caminhando até Jesus. Lembram da parábola das 100 ovelhas? A Bíblia fala que uma ovelha se perde. Ela se perdeu. O pastor, ele deixa as 99 em segurança e vai procurar essa uma que se perdeu, até que ele encontra. A Bíblia fala sobre a parábola da dracma. A Bíblia diz que a dracma se perdeu. E quando aquela dracma se perde, automaticamente, a Bíblia fala que aquela mulher, ela pega e começa a arrumar toda a casa. De 10, ela perdeu uma. Ela começa a arrumar toda a casa, ela começa a colocar tudo em ordem, ela começa a iluminar todos os lugares para que ela encontre aquela dracma. E quando ela encontra aquela dracma, ela se alegra quando ela encontra aquela dracma. Mas a Bíblia fala da parábola do filho pródigo. A Bíblia fala que o filho pródigo, ele quis sair de casa. Ele tomou tudo aquilo que ele achava que era dele, que pertencia a ele, e saiu de casa. Mas você não vê a Bíblia falando em momento nenhum que o pai foi atrás do filho. Você não vê em momento nenhum a Bíblia dizendo que o pai correu atrás dele em tudo quanto é lugar, chorando e clamando e pedindo: filho, por favor, volta. Não. A Bíblia fala que o pai deixou que o filho fosse. O filho curtiu tudo que tinha que curtir, aproveitou tudo que tinha que aproveitar. Mas no momento em que ele olhou e que ele disse: caramba, eu hoje estou vivendo pior do que eu vivia quando eu estava na casa do meu pai. Ele volta com as suas próprias pernas. Ele tem uma atitude de querer mudar, de sair do status em que ele estava e reconhecer a casa do pai é melhor do que onde eu estou vivendo hoje. Viver junto ao pai é viver melhor do que o que eu estou vivendo hoje. E quando ele volta, o pai está de braços abertos para recebê-lo.
O pai o recebe e coloca um novo anel, o seu anel no seu dedo. Coloca uma nova sandália nos seus pés e dá uma grande festa, dizendo: vamos nos alegrar, porque o meu filho que estava perdido, ele voltou. Entende a diferença dessas três situações? A ovelha, ela se perdeu no meio do caminho. São muitas informações, muitas coisas à nossa volta. Acabou que veio um lobo, acabou que veio um obstáculo, alguma coisa, e fez com que alguém se perdesse no meio do caminho. E o pastor de ovelhas, ele vai lá e pega e traz ela de volta para o caminho. Ela não entende que ela está perdida e que ela precisa voltar. Ela se perdeu e ela está procurando onde está o rebanho, onde está o meu pastor. E aí quando o pastor vê aquela ovelha perdida, ele traz ela de volta. A dracma, ela não tem entendimento, ela não tem o conhecimento de que ela está perdida. Simplesmente caiu. E alguém que não tem o entendimento perfeito da glória de Deus, caiu. E naquele momento ali, é posto tudo em ordem para que aquela dracma seja recuperada. Agora, a diferença do filho é muito grande. Aquele pastor tinha 100 ovelhas. Ele deixa as 99 em segurança e vai procurar uma que se perdeu. Aquela mulher tinha 10 dracmas. Ela guarda as 9 e vai procurar uma que estava perdida. O pai tinha 2 filhos. O pai tinha 2 filhos. Ele não deixa o outro filho que estava ali no seio do pai. Ele não deixa o outro filho que estava ali debaixo da segurança do pai para procurar aquele que não queria nada com o pai, para procurar aquele que queria o mundo, que queria viver do lado de fora. Ele não deixa, mas ele deixa o filho ir, para que o filho, chegando lá fora, quebrando a cara, ele possa olhar e entender que ele precisa do pai. E entendendo que ele precisa do pai, automaticamente ele volta sozinho. Ele não precisa que o pai fique andando atrás dele, gritando: meu filho, volta. Ele não precisa que, desculpa, porque entrou propaganda ali, ele não precisa que o pai fique atrás dele, implorando que ele volte para a casa do pai. Mas no momento em que há uma consciência: pequei, me afastei daquele que me fazia bem, automaticamente ele volta por conta própria. Não porque o pai foi atrás dele, não porque o pai quis colocar uma corda no seu pescoço, não porque o pai bateu nele, não porque o pai humilhou ele enquanto ele estava do lado de fora, não, mas porque o pai esperou o momento certo para que houvesse uma consciência de que o filho precisa voltar para a casa do pai de forma... como é que eu posso dizer? O filho precisa voltar para a casa do pai sozinho. Entender que sem o pai ele está muito pior neste mundo. Então precisamos entender hoje, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira que lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus exaltou a Jesus Cristo e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Um nome que está acima de todo nome nessa terra. Por isso não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Se você é ovelha perdida, Deus ele vai atrás de você e ele vai te trazer de volta. E eu creio que nesse momento ele já está falando no teu coração, e você precisa voltar à casa do pai. Se você é uma dracma, não tem consciência de que caiu, é muito difícil conseguir entender algumas coisas. O pai está indo atrás de você, ele está colocando todas as coisas no lugar para que você compreenda aquilo que é dele e você consiga voltar junto às demais dracmas. Agora, se você é filho rebelde, não quer nada com Deus, tem um conhecimento de Deus, mas ainda assim não quer nada com Deus, o pai não vai atrás de você. Mas ele está de braços abertos, esperando o momento em que você voltar e disser: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Oh, aleluia! Pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. E esse momento de humildade vai fazer com que o pai, ele coloque de novo um anel no teu dedo. Ele coloque sandálias nos teus pés e faça uma festa dizendo: o meu filho que estava perdido voltou. Quando você reconhecer esse nome que está acima de todo nome, Deus vai te exaltar, porque
Foi para isso que o Filho veio. O Filho não veio para condenar o mundo, mas o Filho veio para trazer paz a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso hoje, receba essa paz. Esteja em Cristo Jesus e tenha uma nova vida de paz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Essa é a palavra para a nossa meditação de hoje. Espero que ela tenha falado ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nessa manhã, diante da Tua presença, nós glorificamos o Teu nome. Tu és Deus acima de tudo, acima de todos, Senhor Deus da glória, e não há outro, Pai amado e querido, que nós devamos adorar. Tu és nosso Senhor, por isso nós te glorificamos. Pai, neste momento, eu oro pela vida, Pai amado e querido, da nossa irmã Thelma, que pediu oração pela sua vida financeira, pela sua vida sentimental, pela sua saúde. Toma ela nas tuas mãos, manifesta a tua glória sobre ela, trazendo cura, libertação, restauração, renovo em nome de Jesus. Forças para que ela possa estar diante da tua presença. Toma, Senhor Deus, a glória, a vida, Pai amado e querido, da Cintia, em nome de Jesus. Manifesta a tua glória sobre ela, o William, Eloá, Pai amado e querido, trazendo vigor, força para que possam buscar a tua face. Toma, Senhor Deus, a glória, a vida, Pai amado e querido, de todos aqueles que pertencem, Pai amado, ao Ministério ADEPA. Toma eles nas tuas mãos, manifesta a tua graça sobre eles, Pai amado, o ministério daquela igreja, Pastor Robson, seus auxiliares, toda a congregação, em nome de Jesus, Pai, toma nas tuas mãos. Abençoa, Senhor Deus da glória, e engrandeça o teu nome sobre a vida deles. Abençoa, Pai amado, em nome de Jesus, a minha casa e a minha família. Derrama a tua glória, o teu poder, a tua unção, Pai amado e querido, sobre a minha casa. E que teu Espírito, Senhor Deus da glória, possa estar conosco todos os dias das nossas vidas. Toma Cláudia, Pai amado e querido, nesse processo de recuperação, Pai amado, por causa da perda do seu pai. Senhor Deus da glória, toma, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, a vida da Dona Gorete, Pai amado e querido, que precisou amputar a sua perna. Toma a vida de todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que estão oprimidos, todos aqueles, Pai amado e querido, que necessitam de Ti nesse dia de hoje, que ouvem, Pai amado e querido, a nossa voz. Assim, Senhor Deus da glória, esteja com eles, abençoe-os, e que essa palavra possa vir a estar na tábua do coração de cada um, em nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus te dê um dia de bênção e paz. Amém? Dá tchau, filho, aqui, ó. Ó, dá tchau. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.